Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do professor Kleber Paixão. Você me acompanha aqui nesse canal e tá ajudando o canal a crescer. Então, é, se quer continuar nessa vibe, se inscreva nesse canal. Curte o vídeo. Esse vídeo vai ser postado agora, que você vai assistir essa aula. Curte ele. Deixe seu comentário positivo. É, Deixe seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, seja membro. E aí você ajuda. E se quiser estudar teologia comigo, sendo membro, você estuda teologia comigo também. É só me chamar no WhatsApp. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Outro sim, vai começar o meu seminário em teologia em setembro. E as últimas vagas estão aí, né? É online, gente. Ia ser presencial, alguns encontros presenciais, mas não fechou turma. Mas se você quiser participar, é, vai estar na descrição desse vídeo o formulário. Clica nele, você vai ser direcionado ao formulário, preenche, manda, envia. O irmão que está cuidando desse processo, ele vai entrar em contato com você. O valor está sendo R$ 50, sabe? Durante 6 meses pagando R$ 50, você vai ter acesso a matérias específicas de Bíblia, né? Vai ser um seminário bíblico, onde a gente vai trabalhar muito exegese, hermenêutica, interpretação de texto, e vai trabalhar tudo isso, tá bom? Vai abarcar todas essas matérias. Você vai ter acesso à apostila, livros em PDF, slides que eu utilizo em aula, vai ter acesso a tudo. Então, é, se você se interessar, é só clicar aqui no formulário que está embaixo do vídeo. Dito isso, hoje eu estava com um projeto de ministrar essa aula aqui já há um tempo. Eu ministrei uma aula geral sobre a doutrina do pecado aqui, depois dá uma olhada. Essa aula de hoje vai ficar atrelada, vai ser uma playlist, vai ser atrelada a ela a outra. Hoje a gente vai falar um campo específico sobre o pecado, a partir de uma autora, uma teóloga de calibre gigante, uma mulher respeitada no mundo acadêmico. Hoje ela faz parte dessa nova turma de, lá nos Estados Unidos chama de estudos bíblicos. Uma mulher exegeta de padrão teológico elevado, gente. Eu vou dar uma aula aqui, lógico, vou abarcar só alguns aspectos do pensamento dela, mas você vai entender a linha de raciocínio dela, e ela é uma teóloga muito respeitada academicamente, tá? Isso aqui é o fino da teologia bíblica do Novo Testamento, tá? É o fino. É o que tem mais avançado em teologia bíblica na atualidade. Que muitas das vezes essas obras não chegou aqui no Brasil, não foram traduzidas. Algumas já estão sendo traduzidas, igual o Nijai Gupta, o N.T. Wright tem várias obras, o Richard Dawkins tem várias obras, mas tem outros estudiosos que eles são pesquisadores, mas as obras deles ainda não chegaram aqui no Brasil, tá bom? Então eu quero apresentar isso para você ter essa noção. Ela vai ser um pouco mais, uma aula mais densa, mas se você assistir com calma, bem devagarzinho, você vai conseguir entender a linha de raciocínio dela. De quem nós estamos falando? Fiz uma anotação aqui, não vai estar no slide, que não coube, mas eu vou apresentar aqui para vocês de forma breve. De quem nós vamos falar aqui? Que teóloga é essa? Que é a Beverly Roberts Gaventa. Ela tem PhD pela Universidade de Duke, né? Ela é professora de interpretação do Novo Testamento na Baylor University e é professora de literatura do Novo Testamento e exegese emérita no Seminário Teológico de Princeton. Ou seja, ela tem um currículo, gente, gigante na teologia, tá? Teologia do Novo Testamento. Ela tem um currículo gigante. A gente não está falando de qualquer uma, então você pode até não concordar com o pensamento dela, mas você tem que respeitá-la. É assim que funciona. No mundo acadêmico você pode até não concordar, mas você tem que respeitar o calibre. Você tem que respeitar o nível acadêmico que ela chegou. Tá bom? Então, e isso é importante também. Quebrar barreiras. Não existe só teólogos, existe teólogas, pensadoras, mulheres que contribuem para o evangelho, contribuem para a exegese bíblica. Tá bom? Dito isso, vamos lá para essa aventura hoje. Vai demorar um pouquinho, mas ela é importante. Nós vamos fazer uma análise exegética da carta aos Romanos sob a perspectiva de Beverly Roberts Gaventa, explorando a natureza do pecado, que é a hamartia, como uma força cósmica
e não apenas como um comportamento humano individual. Esta análise nos convida a uma leitura apocalíptica da teologia paulina, como profundas implicações para a compreensão contemporânea da fé cristã. Então ela vai fazer uma leitura mais exegética, mais profunda da epístola aos Romanos no sentido da ideia de pecado. A gente sempre tem uma ideia de pecado no sentido moralista, né? Moral, né? O que eu faço de certo, o que eu faço de errado. Mas ela vai se aprofundar e vai mostrar que na teologia paulina é uma questão distinta. Pois bem, então o desconforto contemporâneo com o pecado, né? Tem um desconforto contemporâneo, né? O silêncio sobre o pecado na igreja moderna. Em seu artigo seminal, Beverly Roberts Gaventa inicia com anedotas reveladoras. Um pastor que declarou, abre aspas, aqui não há pecado, e fiéis que se recusa a cantar Amazing Grace por seu reconhecimento explícito da condição pecaminosa. Esse silêncio sintomático reflete um profundo desconforto cultural com o conceito de pecado. Então existe um desconforto. As pessoas não querem se identificar como pecadoras ou que o pecado habita nelas. Elas não querem. Elas querem dizer que elas são certas, santinhas, perfeitas. Aliás, na igreja que frequentamos tem saído essa noção. Me batizei, tô salvo, tô santo, perfeito, lindo e maravilhoso. E não querem cantar Amazing Grace, não querem cantar que é pecador, não quer cantar, não quer. Você viu o pastor dizendo aqui não há pecado? Quantas igrejas hoje em dia trabalham com essa questão? Não, aqui não tem pecador, aqui não há pecado. Então existe esse desconforto em reconhecer que é pecador. Como observou Gustav Aulen, nenhuma forma de ensino cristão tem futuro. É um grande erudito, Gustav Aulen, tá? Tem futuro se não puder falar convincentemente sobre o pecado. Ou seja, nenhuma forma de ensino cristão tem futuro. Ou seja, não tem um futuro, nenhum ensino cristão, se não falar de forma convincente sobre o pecado. Devemos colocar isso em pauta. Tanto é, né? As pessoas ficam falando, fulano é pecador, fulano pecou, fulano foi embora por causa do pecado. Com coisa que isso só tem para quem foi embora, quem ficou não teve pecado. Né? É impressionante isso nas igrejas, né? Fulano foi embora da igreja porque pecou. Ciclano se separou porque pecou. E como quer dizer, o pecado habita nele, mas não habita em mim. Essa é a problemática do mundo contemporâneo, né? Sendo que a própria Sagrada Escritura diz, Deus colocou todos debaixo do pecado para se usar de misericórdia para com todos, né? Pois bem, então a gente deve falar de forma convincente a ideia do pecado. É um tema fundamental da teologia cristã, especialmente em contexto eclesiástico contemporâneo. A minimização ou completa omissão do conceito de pecado não é apenas uma questão semântica, ou seja, de semântica, mas representa uma profunda crise teológica. Essa tendência contemporânea compromete a integridade da mensagem cristã e esvazia o significado salvífico da cruz de Cristo, transformando o evangelho em mera autoajuda espiritual. Se você não tem pecado, o evangelho é só mera ajuda, autoajuda, sabe? É só isso. Porque se você não tem a ideia da extensão do pecado, a profundidade do pecado, você não sabe até onde o pecado atingiu e o que é o pecado, você nunca vai entender o sacrifício de Cristo, a ressurreição, a obra escatológica, a atualização escatológica de Cristo no tempo e no espaço. Você não vai entender nada disso. Você não vai ver a importância da cruz. O evento cruz para você é insignificante, porque você não tem o peso do que é o pecado. Olha aí que interessante. Então, quando evitamos o tema do pecado, não apenas diluímos a teologia paulina, mas também perdemos a capacidade de oferecer uma explicação coerente para o mal que permeia a nossa experiência humana cotidiana. A reflexão sobre o pecado, portanto, não é apenas um exercício dogmático, não é um exercício de dogma, mas é uma necessidade existencial. Quando falamos sobre pecado, não é uma questão de dogma, não é uma questão só de dogmática, mas é uma questão existencial do que nós estamos fazendo nesse mundo, o que aconteceu conosco e o que Cristo nos transformou. Depois eu vou ministrar uma aula fundamentada no pensamento dessa teóloga, a Gaventa, sobre a esperança, inclusive também na carta aos Romanos. Eu vou ministrar uma aula sobre isso. Eu acho muito importante,
Muita gente não sabe o que é esperança na teologia paulina. E a gente vai pensar isso também. Pois bem, a hamartia em Romanos, evidências linguísticas. Vamos lá para as evidências. Tem 81 ocorrências, a palavra hamartia, que é pecado. É um total de ocorrência do termo hamartia nas cartas indisputadas de Paulo, demonstrando centralidade do conceito no pensamento paulino. O que são cartas indisputadas? Aquelas que as pessoas sabem, os acadêmicos têm ideia que foi Paulo que escreveu, ou algum amanuense dele. Então, eles têm essa ideia. Então, são cartas que não tem uma disputa, quem é a autoria. E nessas cartas que não tem disputa, a ocorrência de 81 vezes a palavra pecado. Então, é um assunto importante na teologia paulina. Ele não fala por falar a questão de pecado. Ele dá uma importância muito grande. 60 vezes em Romanos a palavra pecado ocorre. É uma ocorrência concentrada apenas nas cartas aos Romanos, evidenciando a importância singular do tema nessa epístola. Ou seja, um dos temas específicos não é só justificação. Sim, cartas aos Romanos fala de justificação, mas justificação de quê? Do pecado. E então a palavra pecado aparece 60 vezes na carta aos Romanos. E 42 vezes vai aparecer entre Romanos capítulo 5 e 8. Ocorrências concentradas nesses 4 capítulos. 5, 6, 7 e 8. 4 capítulos cruciais, constituindo o núcleo da argumentação teológica de Paulo sobre o pecado. Quando Paulo vai dar o argumento central sobre o pecado, é a partir do capítulo 5 até o capítulo 8. Ele mostra o que é o pecado, as consequências do pecado e depois como Deus resolveu o problema do pecado. Olha aí que interessante. Essa concentração estatística é significativa e revela a importância do tema para Paulo. Mas é impressionante ainda como o apóstolo frequentemente posiciona a hamartia como sujeito gramatical de verbo ativo. Em passagens como Romanos 5, 12, versículo 12, capítulo 5, versículo 20, capítulo 6, versículo 12, capítulo 7, do versículo 8 e 9, capítulo 7, do 17 ao 20. O pecado não é meramente uma ação humana, mas é um agente. E eu quero que você preste bastante atenção na teologia paulina, principalmente aqui em Romanos. Pecado não é só uma questão de que eu pratico, é um agente, é uma força impetuosa que invadiu a condição humana. É nesse sentido. É um agente que age como sujeito gramatical. O pecado entrou no mundo, ou seja, é como se fosse um sujeito. O pecado entrou no mundo, Romanos 5, versículo 12. Paulo atribui ao pecado a capacidade de entrar, como um invasor externo que penetra a realidade humana. Na teologia paulina, o pecado é algo que entrou na realidade humana, que penetrou na realidade humana, que invadiu a realidade humana. É um agente. Por isso que fala agente, sujeito gramatical. E também essa ideia de pecado exerce domínio ativo. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos, em vosso corpo mortal. Romanos 6, versículo 12. O pecado é retratado como um monarca que estabelece o seu reino sobre a humanidade. Ele invade, estabelece o seu reino e tem domínio. Então o pecado tem um domínio, ele tem uma força. Então, na teologia paulina, quem está debaixo do pecado, ele está dominado pelo pecado. Não é que ele peca por... ele é mulherengo, ele está dominado por esse pecado. Porque ele é beberrão, ele está dominado por esse pecado. Ele fala mal da vida dos outros, ele está dominado por esse pecado. O pecado invade a realidade humana e domina a realidade humana. É como se fosse um grande monarca, fosse alguém que não só invadiu, mas estabeleceu o seu reino. E também a ideia de pecado possui agência independente. O pecado encontrando ocasião produziu em mim toda espécie de cobiça. Romanos 7, versículo 8. O pecado é descrito como um agente que encontra ocasião e produz efeitos. É um agente que encontra ocasião. Foi dado uma ocasião, ele entrou e produziu. Ele gera efeitos. Quais os efeitos? Paulo vai falar. Ele gerou em mim toda uma espécie de cobiça. Ele invade a minha realidade humana, impõe o seu reinado e ele vê oportunidades. Ele enxerga uma oportunidade ali, uma oportunidade aqui, e ele gera em mim todo tipo de cobiça.
é um agente. Olha que impressionante que muita gente passa pela carne humana e não pensa nessa perspectiva. E por isso que eu quis trazer um estudo mais aprofundado, sobre esse conceito. Olha aí que interessante. E essa análise linguística forma a base para compreendermos a visão paulina do pecado, como muito mais que simplesmente atos morais inadequados. É uma força cósmica, com vontade e poder próprios. Na teologia de Paulo, no pensamento de Paulo, as metáforas que ele utiliza para pecado não é só uma questão de condição moral. Ah, fiz certo, fiz errado. Né? Não, é muito mais que isso. É uma força cósmica. E essa força cósmica ela tem uma vontade. E ela tem poderes próprios. Ela invade a nossa realidade. Ela impõe o seu reino e procura oportunidades para entrar. E a partir do momento que entrou, o efeito é toda sorte de cobiça, toda sorte de maledicência. Romanos 5, versículo 12 ao 21, o texto fundamental. A perícope de Romanos 5, 12 e 21, gente, perícope é uma parte de um texto. É um termo técnico da exegese, para quem não sabe, é um termo técnico para designar uma passagem específica de um texto que você escolhe para fazer exegese, é perícope. Só que ela tem sempre começo, meio e fim. Então, quando você pega o texto, você não pega o texto solto. Você percebe que tem um início, tem um meio e um fim. Lembrando que o texto no Antigo Testamento é um hebraico e é sempre corrido, né? No Novo Testamento é um grego também corrido, não tem capítulos, versículos. Então, o exegeta ele tem que perceber na passagem que ele está lendo, onde inicia-se uma ideia, tem o seu meio e aonde se finaliza aquela ideia. E aí você escolhe essa passagem. Essa passagem que você escolheu é uma perícope. Então, a perícope de Romanos 5, do versículo 12 ao 21, constitui o texto fundamental para a compreensão paulina do pecado, como potência cósmica. Nessa passagem, Paulo estabelece um paralelo entre Adão e Cristo, apresentando duas forças antagônicas que atuam sobre a humanidade. Né? Ele apresenta a ideia de Adão e o Cristo como o segundo Adão. Aí abre aspas lá em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por causa de um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado gerou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque ele invade a raça humana, e como Adão era o representante da raça, ele subjuga a raça humana a partir de Adão. Então o pecado atinge um, atinge todos. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que todos estão debaixo do pecado. Por isso que todos estão mortos em delitos e pecados. Essa passagem é frequentemente interpretada apenas como uma explicação da origem do pecado humano. Contudo, uma leitura mais atenta revela que Paulo está descrevendo a entrada de uma força cósmica no mundo. Lembrando que o homem é o Kéter, ele é a coroa da criação. E ele está ali no cosmo como o representante do próprio cosmo. E essa força cósmica distinta da raça humana entra na realidade da raça humana, mata a raça humana, subjuga a raça humana e, e Paulo apresenta nesse sentido, descrevendo uma força cósmica no mundo, o pecado como uma entidade que entra e traz consigo a morte como consequência universal. Por quê? Por que consequência universal? Ele atinge a raça humana, o Adão, ele é representante da raça, ele traz a morte para Adão e traz a morte para todos. Né? Então todos aqueles que advirem da raça de Adão vão vir debaixo da condição pecaminosa e debaixo da tutela da morte. O verbo empregado por Paulo nessa perícope são reveladores. O pecado entra, né? Ele vai usar algumas peculiaridades. O pecado ele entra e o pecado ele reina sobre a pessoa, ele entra na realidade humana, ele reina sobre a realidade humana e aí ele usa o termo abunda, o pecado abunda, ou seja, o pecado cresce, ele se multiplica, ele atinge a todos. E essa linguagem personificada não é meramente metafórica, mas reflete a compreensão apocalíptica judaica de forças espirituais que disputam o controle do cosmos. Seja
na literatura apocalíptica judaica daquele período, tinha aquela ideia de forças espirituais disputando o controle do cosmos. E Paulo está utilizando bem essa ideia para demonstrar que essa força ele entra, ele reina, ele abunda sobre a realidade humana, e aí vem Cristo e entra nessa realidade humana, vence o pecado, subjuga o pecado, né, e traz para a atualidade aquilo que os seres humanos vão desfrutar lá no futuro. Ressurreição, já traz aí o prazer de receber a vida eterna. A vida eterna é essa, para que creiam no teu filho, creio em ti e em teu filho, a quem tu enviaste. Já desfruta da vida eterna. Paulo vai falar lá em Efésios que Deus colocou nós em lugares celestiais. Então já desfruta. Ou seja, ao mesmo tempo que esse pecado ele entra na realidade humana, reina sobre ele e abunda e cresce e multiplica-se, Jesus ele entra com graça, com salvação, e ele, onde reinou o pecado, superabundou a graça do Filho de Deus. Ou seja, a graça do Filho de Deus foi mais forte do que o pecado. É uma disputa de forças onde a graça vence o pecado. Na teologia paulina é essa a ideia. A graça subjugou o pecado, venceu o pecado. O pecado é forte, ele reina, mas agora a graça reina, porque ela destronou o pecado e a morte. Mas reflete a compreensão apocalíptica judaica das forças espirituais que disputam o controle do cosmos. A estrutura argumentativa de Paulo, nessa passagem, estabelece uma clara oposição entre dois reinos: o reino do pecado e da morte, inaugurado através de Adão, né? Esse é o reino do pecado e da morte inaugurado em Adão, e o reino da graça e da vida, estabelecido através de Cristo. Estamos, portanto, diante de uma batalha cósmica e não apenas uma questão moral individual. Quando falamos de pecado, sempre é uma questão moral, individual. Fulano pecou, aquele foi pro inferno, aquele não é mais de Deus. É sempre uma questão moral, individual. Mas na teologia paulina é uma batalha cósmica. A tal ponto que em outras passagens, Paulo vai falar que quando Cristo ressuscitou, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens, e ele subiu ao mais sublime dos céus para preencher todas as coisas. Essa palavra no grego traz a ideia de atingir todas as coisas, planificar todas as coisas, ou seja, todo o cosmo foi atingido por Cristo. Alguns teólogos latino-americanos vão chamar de Cristo cósmico, de um Cristo que atinge todas as coisas. Se o pecado atingiu toda a realidade da criatura, ou seja, atingiu todo o universo, o Cristo fez o mesmo processo. Subjuga o pecado, vence o pecado, e com a sua graça, com a sua vida, atinge toda a realidade que estava sujeita à vaidade. Olha aí que interessante. Pois bem, então nós vemos dois reinos. Então nós temos também o pecado como personagem e potência cósmica. Então, olha algumas características pensadas aí por Paulo. Pois bem, vamos continuar a aula. O pecado governa. Assim também reina a graça pela justiça. Romanos 5:21. Paulo estabelece uma antítese, ou seja, dois pontos contrários, entre o reinado do pecado e o reinado da graça, apresentando ambos como poderes soberanos que estabelece domínio sobre a humanidade. O pecado tem um domínio sobre você, mas agora pela graça, a graça tem que, pela justiça, governar, reinar em você. Então agora tem um outro poder sobre você. Por que o cristão não peca? Porque ele é moralmente bonitinho, bonzinho? Não, porque ele era escravo do pecado, tinha uma força reinando sobre ele, tinha uma força cósmica, uma potência cósmica subjugando ele, mas vem uma potência das potências, que é o Cristo com a sua graça, subjuga o pecado, subjuga a morte e agora reina em nós. Cristo reina em nós, Cristo vive em mim, né? E a partir do momento que Cristo vive em mim, a graça do Filho de Deus está em mim, ele está reinando. Se está reinando, o pecado já não tem domínio sobre mim. Ele não manda mais em mim. O pecado não pode dizer, faça isso, faz aquilo. Ele pode tentar, mas ele não tem mais domínio. Ele pode tentar invadir as fronteiras do meu reinado, mas tem um Deus Todo-Poderoso ali reinando, protegendo a gente. É nesse sentido. Também o pecado, na mentalidade de Paulo, escraviza.
Fomos libertos do pecado, Romanos 6,18. A metáfora da escravidão permeia o capítulo 6, onde Paulo descreve os humanos como escravos do pecado, necessitando de libertação, linguagem que evoca não apenas comportamentos, mas um poder opressivo. Quando o pecado vence a gente, ele opera escravidão em nós. Nós somos escravos do pecado. Ele manda sobre nós. Ele tem domínio, ele nos comprou. O pecado nos comprou, né? E aí você precisa de libertação. A metáfora que Paulo utiliza é de nós sermos libertos em Cristo. Sermos livres do pecado. Ou seja, Cristo vai lá e nos compra, como antigamente se comprava o escravo. Ele compra o escravo com um bom preço. Paulo vai falar que nós fomos comprados com um bom preço. Por quê? Porque fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Fomos comprados por um bom preço. E nessa compra você é liberto daquele seu senhor. O pecado era um senhor que te escravizava. Essa é a metáfora que Paulo utiliza. Agora você tem um novo senhor que está sobre você, o Senhor Jesus Cristo. O senhorio do Cristo está dominando sobre você. E agora você não é de Satanás, você não é mais do pecado. Agora você é de Cristo. Então, em certo sentido, esse negócio de, eu sou livre. Em certo sentido, sim, fomos livres em Cristo, libertos em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo vai usar a metáfora que somos escravos de Cristo. Eu era escravo do pecado, escravo do diabo, mas agora sou escravo de Cristo, eu sou um servo dele. Eu fui comprado por ele. Eu tenho um Senhor a obedecer. Eu tenho um Senhor a adorar. Eu tenho um Senhor a seguir e proclamar. É nesse sentido. E também Paulo apresenta o pecado como o pecado habita. O pecado habita em mim. Romanos 7, versículos 17 ao 20. O uso do verbo habitar, oikeo, sugere a presença invasiva de uma entidade estrangeira que estabelece dentro do ser humano como um ocupante indesejado. É uma invasão de propriedade. O pecado invadiu a gente quando a gente estava no mundo, o pecado invadiu a gente. É um invasor indesejado. É aquele camarada que invade a casa, não quer pagar aluguel, invade e tá lá morando, não paga aluguel e tá lá, né? E aí você precisa solicitar uma desocupação, lembra? Essa metáfora que podemos... eu sei que é anacrônico, essa ideia de desocupação é mais uma linguagem atual, contemporânea, mas podemos utilizar isso. O invasor veio, tá lá, e você precisa solicitar desocupação. Quando isso acontece? Na regeneração, no arrependimento dos pecados, na conversão, na confissão pública, no batismo. E aí você tá dizendo, meu amigo, tá na hora de arrumar suas malas e vazar, porque aqui não é mais teu lugar. Olha que bonito, olha que interessante. E a proposta central da gaveta é que o pecado em Romanos não é apenas uma ação humana. Ela não é uma ação humana, mas é um poder quase personificado que escraviza a humanidade e que foi derrotado por Deus em Cristo. Tinha alguém que nos dominava, que nos escravizava, era uma força, só que essa força foi derrotada por Deus em Cristo Jesus. Essa visão do pecado como potência cósmica transforma radicalmente a leitura de Romanos. Não estamos mais diante de um tratado sobre culpa moral individual, mas de uma narrativa apocalíptica sobre forças cósmicas em guerra pela soberania sobre a criação. Quem é que manda na criação? O pecado ou a graça e a vida de Cristo? Essa leitura ilumina particularmente a declaração de Paulo em Romanos 8, versículo 3, onde ele afirma que Deus condenou o pecado na carne. Uma linguagem jurídica que sugere o julgamento e a condenação de uma entidade. Ou seja, Paulo utiliza uma metáfora que o pecado foi julgado e condenado, né? Ele não só mais tem força, mas ele foi condenado. Ele usa o termo, né, condenou o pecado na carne, né? Ele veio em carne e condenou o pecado na carne, porque ele nunca pecou. Então essa linguagem é uma linguagem jurídica, houve um julgamento, sugere um julgamento e uma condenação de uma entidade, de um ser. O pecado é como se fosse um ser, uma entidade na teologia de Paulo, onde ele era um invasor, ninguém deu ordem para ele invadir, ele foi vencido, subjugado e agora foi julgado e condenado por Deus. A metáfora do cinema, pen and scan versus windscreen. Pen and scan, visão recortada.
Gaveta compara a leitura tradicionais de Romanos, ou seja, os teólogos ao longo do tempo fizeram esse tipo de leitura. Ela descreve tradicionalmente Romanos a técnica de pen and screen, de adaptar filmes em the screen para televisões antigas, cortando as bordas e focando apenas no centro. Que era uma técnica, né? De pegar filmes e colocar de um tal jeito para as televisões antigas. Isso distorce a visão paulina, perdendo a dimensão cósmica do pecado. Windscreen, visão apocalíptica. Em contraste, Gaveta propõe uma leitura windscreen, que preserva a visão panorâmica, ou seja, dá para você ver o todo da teologia de Paulo. A visão panorâmica de Paulo. E qual é essa visão panorâmica, Kleber? É uma batalha cósmica entre o pecado como força ante-Deus e a graça divina manifestada em Cristo, revelando a amplitude total da narrativa. Na leitura Pen and Scan, foca primeiramente no indivíduo, o indivíduo que pecou, né? Reduz o pecado a atos morais, como muita gente faz até o dia de hoje, e enfatiza a culpa pessoal. Torna a salvação uma questão privada, né? Ou seja, eu me salvei em Cristo, né? Mas não é uma questão de que é uma igreja que está sendo salva, né? E a leitura em screen reconhece a dimensão cósmica dessa ideia de pecado. Vê o pecado como uma potência hostil que tenta invadir um outro reino. Enfatiza a escravidão humana, ou seja, o homem foi escravizado pelo pecado. E torna a salvação uma libertação cósmica. Não só o Kleber foi liberto, um povo foi liberto, a natureza foi liberta, o cosmo foi liberto. É nesse sentido. Essa metáfora visual ilustra como uma leitura reducionista de Romanos e minimiza o seu caráter apocalíptico, transformando uma narrativa cósmica em mera exortação moral individual. Muita gente transforma, né? Tira essa ideia bonita, linda da ideia de que, na teologia de Paulo, né? Que o pecado era uma força que invadiu o cosmos, que atingiu o cosmos com morte, com destruição, escravizou e reinou. E agora vem Cristo, subjuga o pecado, vence o pecado, julga o pecado e condena o pecado na carne e liberta nós e compra nós com sangue precioso. E agora é ele que reina sobre nós. Aquilo que ia acontecer no dia escatológico, Cristo já fez alguns adiantamentos, algumas atualizações. Já usufruímos um pouco da vida eterna. Não é que eu vou viver a vida eterna lá. Eu vou viver ela de forma plena naquele dia escatológico. Mas agora, desde já desfruto aquilo que o autor aos Hebreus vai chamar de experimentou os poderes do mundo vindouro. Já experimentou. Falar em línguas, as ações divinas na nossa vida, o sobrenatural de Deus em nós, o sagrado que se revela a nós. Tudo isso já é uma experiência daquilo que vai acontecer no dia escatológico de forma plena. Olha aí que interessante. Romanos 6, libertação do poder do pecado. A morte com Cristo. Paulo vai falar, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo para a morte. Romanos 6, versículo 4. O batismo é apresentado como participação na morte de Cristo. Morte não apenas para os pecados individuais, mas para o domínio do pecado como poder. Paulo vai utilizar a metáfora do batismo, não que o pecado perdoa o pecado, o batismo perdoa o pecado, perdão. Não que o batismo perdoa o pecado. Porque quem vence essa força cósmica é o Cristo. Só que Paulo utiliza essa metáfora, né, dessa iniciação cristã, a metáfora do batismo, ele coloca o batismo como apresentando como participação na morte de Cristo. Ele usa a metáfora de que quem batiza morre, como se Cristo foi sepultado, o cristão também no batismo é sepultado. Ele usa uma metáfora. Então você é sepultado com Cristo, né? E aí você participa da morte de Cristo. Essa morte não é apenas para os pecados individuais. Não é que você morre para os pecados individuais, mas você morre para o domínio do pecado como poder. Então, quando você agora é um cristão regenerado, não é porque os pecados individuais, você morreu para os pecados individuais. É que o pecado como força cósmica não tem mais domínio sobre você. Você não pertence mais a ele. Você foi comprado, você foi resgatado. É nesse sentido.
E libertação. Pois quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, versículo 7. Paulo emprega a linguagem jurídica de libertação de escravos. O cristão é legalmente libertado do domínio do poder do pecado. Legalmente você foi justificado. Legalmente você foi liberto. Agora você tem um documento que prova que você não é mais do pecado. Tem um documento oficial que diz que você não é mais do pecado. Porque antigamente, quando você era liberto de algum. Você era escravo, você foi comprado, você já não era mais daquele seu senhor. Tinha um documento que era carimbado, dizendo: Ó, você não pertence mais a Fulano. Então agora, Paulo utiliza essa metáfora jurídica, porque ele está dentro do Império Romano, então ele, como um cidadão romano, vai usar sempre essas linguagens jurídicas que é próprio do Império Romano. De libertação. O homem foi libertado, ele foi comprado, e agora o pecado não tem mais poder sobre nós. É nesse sentido. E também novos frutos. Agora libertos do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação. A libertação do pecado produz frutos concretos de santificação na vida do cristão. Se agora eu fui liberto do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre mim, os frutos que vão ser gerados a partir de agora são frutos de santificação verdadeira. Lembra que a gente sempre fala? Santificação é a mortificação do pecado em nós. O pecado já não tem mais a força. Nós temos a natureza caída. Só que nós não. O pecado não tem mais esse domínio, a força sobre nós. A natureza ela é caída. Ela tende a pecar. Mas ela não tem mais. Agora o pecado não tem mais a força, o domínio sobre nós. Porque nós fomos resgatados em Cristo. E agora a santificação está ocorrendo. Ou seja, o pecado começa a morrer em nós. Aquela força pecaminosa que tinha em nós vai morrendo aos poucos. E ao longo da sua vida cristã, você vai sentindo isso. Você vai percebendo isso. Você fala, o pecado não tem mais força sobre mim. Até pensamentos maus não vão sumindo da sua mente. Você não consegue mais pensar. Se antigamente você tinha aqueles desejos, aqueles impulsos, você pode perceber que não tem mais. Você sempre está querendo estar no meio do povo de Deus, sempre ofertando um culto a Deus, sempre adorando a Deus, sempre ensinando, sempre pregando. Por quê? E você não pensa mais naquela, como você era antigamente, ficava pensando 24 horas em pecado. Você não faz mais isso. Por quê? Porque aos poucos houve verdadeiramente uma santificação. Então, santificação não é um produto meu ou seu. É uma ação que Deus realiza em nós. Porque agora já o pecado não tem domínio sobre nós. E o novo senhorio. O pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6, versículo 14. A libertação não é apenas, não é para a autonomia, mas para uma nova submissão à justiça e à graça de Deus, representando uma transferência de reino. Paulo vai usar. Nós saímos do reino das trevas e ele usa o termo no grego para um transporte. Saímos do reino das trevas para o reino do seu amor. Não é que agora eu fui libertado do pecado para ter autonomia, para fazer o que eu quero. Sou livre para fazer o que eu quero. Não, eu não sou livre para fazer o que eu quero. Eu fui liberto da escravidão do pecado. Agora eu tenho um novo Senhor sobre mim. Agora eu sou livre para servir um outro Senhor. Livre para servir a Cristo como Senhor. Eu sou livre para fazer não mais a vontade minha, mas a vontade do Cristo. Quando eu estava no mundo, eu fazia a vontade de Satanás e do pecado. Agora, no Evangelho, eu faço a vontade do Cristo. Então eu não sou autônomo, eu não faço o que eu quero. Tem gente que fala assim, eu fui para o Evangelho, agora eu faço o que eu quero. Isso não é a liberdade cristã. Eu sou livre em Cristo para Cristo. Olha, fui livre do pecado, sou liberto em Cristo para servir o Cristo. Eu tenho um novo Senhor sobre mim. É nesse sentido. É uma transferência de reino. O capítulo 6 de Romanos demonstra claramente que Paulo não está preocupado apenas com o perdão de atos pecaminosos, mas com a libertação do poder escravizador do pecado. Tem gente que acha que reduz tudo ali a pecados morais e tal, mas Paulo está pensando nessa força, essa potência que escraviza o homem. A linguagem de escravidão e libertação, morte e vida, domínio e submissão, pertence ao campo semântico da batalha cósmica entre potências rivais. Por quê?
Porque quando tem duas potências rivais, dois exércitos, quando um vence o outro, escraviza. Paulo vai utilizar uma metáfora dizendo assim: daquilo que você é vencido, você é se tornado escravo. Porque quando alguém vencia o outro povo, subjugava aquele povo. Agora você vai me servir. Agora você vai fazer a minha vontade. Você não faz mais o que você quer, você faz o que eu quero. Porque eu venci você na batalha. Então, se Paulo está utilizando a metáfora da batalha, de dois poderes, de duas potências cósmicas, se a graça de Cristo subjugou o pecado agora não tem força sobre nós. Lá quando nós estávamos no pecado, o pecado tinha força porque ele dominou, ele nos venceu. Ele invadiu a nossa realidade e nos venceu. E aí, daquilo que nós somos vencidos, como diz Paulo, nós somos se tornado escravo. Aliás, era um ditado popular naquele período. Daquilo que você é vencido, você é tornado escravo. Se te venceu, você é tornado escravo. Eu era escravo do pecado porque ele entrou na realidade da raça humana e venceu. Agora Cristo vem, vence ele, subjuga ele e tira você do pecado. Você não mais serve o pecado. Ele não é mais o seu senhor. Agora você tem um outro senhor. Então o pecado não tem mais força sobre você, ele não tem mais poder sobre você. Ele não pode te dar mais ordens. É nesse sentido. Gaventa observa que as exortações éticas de Paulo no final do capítulo só fazem sentido quando entendemos o pecado como poder cósmico. A resposta ética cristã não é simplesmente evitar transgressões, mas viver com pessoas libertas de um poder tirânico agora sobre o senhorio de Cristo. Essa é a ideia. Se você no finalzinho do Romanos tem um capítulo 12, onde ele vai falar várias exortações éticas, pastorais. Aquilo só tem sentido quando nós entendermos que nós éramos escravos do pecado, mas agora não somos mais. Porque nós fomos libertos, né, de um poder tirânico, que tinha uma tirania sobre nós. E ele foi vencido, e agora nós temos um novo Senhor, um novo senhorio, que é o Cristo. Romanos 7. O conflito interior e a personificação do pecado. A personificação do pecado. O capítulo 7 de Romanos contém algumas das mais claras personificações do pecado em toda a literatura paulina. O pecado é retratado como um agente intencional com estratégias deliberadas. Paulo utiliza a metáfora para mostrar que o pecado é um agente intencional que tem intenções e tem estratégias para realizar essas intenções. Abre aspas. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Romanos 7, versículo 8. O verbo operou, katergazomai, sugere um trabalho metódico e intencional. Ou seja, o verbo operou aí, ou de operar, traz a ideia de um trabalho metódico com uma intenção de fazer algo com a gente. Então, o pecado operou. O pecado é retratado como um estrategista que usa a própria lei de Deus como oportunidade para produzir o mal. Ou seja, o Paulo apresenta na sua teologia o pecado como se fosse um estrategista. Ele olhou a lei de Deus, então é através da lei de Deus que eu vou fazer o mal crescer nele. O dramático conflito interior descrito em Romanos 7,14, versículo 25, até o 25, tem sido tradicionalmente interpretado como a luta moral do indivíduo. Contudo, na perspectiva de Gaventa, esse texto revela a batalha cósmica internalizada. Ou seja, essa batalha cósmica que era externalizada, agora está internalizada. É uma batalha dentro da gente. O poder do pecado invadiu a própria identidade humana, produzindo uma profunda alienação do eu. Já não sou eu que faço isso, mas é o pecado que habita em mim. É uma alienação do eu. Paulo vai falar lá em Romanos 7, versículo 17. Não sou mais eu que estou fazendo, parece que é o pecado que habita em mim que está fazendo. Eu estou sendo dominado. Perdi minha personalidade. Paulo, em outra passagem, vai dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se existe uma batalha cósmica internalizada, uma batalha cósmica dentro de nós, quando Cristo vence essa batalha e vence esse pecado, que o pecado vivia em nós e ele invadiu a nossa casa, essa é a metáfora que Paulo utiliza. Então o que Gaventa está dizendo?
que quando Cristo vem, expulsa esse morador indesejado, esse intruso, e agora quem mora em nós é Cristo. Paulo mesmo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E ele diz, e a vida que agora eu vivo, ou seja, no cotidiano, a vida que eu estou vivendo, eu vivo debaixo da graça do Filho de Deus. Ou seja, eu não vivo mais sobre os domínios do pecado, nas regiões pecaminosas. Eu vivo Cristo vive em mim, é Ele que opera em mim, o querer e o efetuar, como está em outro texto, mas também eu vivo debaixo da graça do Filho de Deus, ou seja, eu vivo no âmbito da graça, eu vivo como um ser agraciado. Onde eu ando, onde eu piso, onde eu caminho, eu sou agraciado por Deus. Olha aí que interessante. Essa linguagem de habitação, oikeo, é particularmente significativa no contexto da literatura apocalíptica judaica, onde os espíritos malignos habitam em pessoas, exercendo influência ou possessão, como se fosse uma possessão. Paulo está utilizando uma metáfora, essa ideia de habitação, ou seja, o pecado habitando em nós, é como se fosse uma possessão. Ele invade e você está possesso pelo pecado. Olha a ideia a metáfora que Paulo está utilizando aqui no termo grego. Exercendo influência ou possessão. Paulo retrata o pecado como uma presença alienígena que estabeleceu no interior do ser humano, dominando as suas vontades e ações. É um ser que vem fora da terra, que invade a gente, e agora ele tem domínio sobre a minha vontade, ele domina a minha vontade e domina as minhas ações. Paulo vai dizer, não sou eu o que faço isto, mas é o pecado que habita em mim que está fazendo. Olha que interessante, gente. O grito angustiado de Romanos 7, versículo 24. Miserável homem que sou. Ele dá um grito de angústia. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não é meramente uma expressão de frustração moral, mas é um clamor por libertação de um poder opressor. Quem vai me libertar? É Cristo que vai me libertar de um poder opressor. Essa interpretação ressalta a continuidade com o tema da libertação desenvolvido no capítulo 6 e antecipa a resposta triunfante do capítulo 8. Quem nos libertará? Cristo. É Ele que nos justifica. É Ele que nos liberta dessa grande condenação. Olha aí, interessante. Romanos 8 é a derrota cósmica do pecado. Em Romanos 8, primeira coisa, Cristo é enviado por Deus para derrotar o pecado. Por que Cristo veio para o mundo? Desfazer as obras do diabo, como está lá em um dos evangelhos. Ele veio derrotar o pecado. As obras do diabo eram o pecado, porque ele que tinha o aguilhão do pecado. Então o que ele veio fazer? Ele veio vencer o pecado. Essa é a missão de Cristo, subjugar o pecado. Em segundo lugar, o Espírito. O Espírito capacita os crentes para viver livres do domínio do pecado. Porque agora Cristo vence o pecado e o Espírito Santo agora faz morada em nós. E ele vai nos capacitando para vencer essa força pecaminosa. Criação. Só um momento, deixa eu ver que tem alguém gritando. Deixa eu ver. Desculpa, é os vizinhos gritando, eu fiquei pensando que era minha família chegando. Vamos lá, continuando. Espírito capacita, né? E a criação? Será libertada da escravidão da corrupção, porque o pecado atingiu a criação e deixou ela fundamentada na corrupção. Tudo começa e tudo termina na criação. Ela é corruptível, ela está sempre em estado de desordem. Olha aí que degeneração, né? A criação sempre está degenerada. E a consumação? Vitória final sobre todas as potências hostis a Deus. Ou seja, lá no dia escatológico, no dia da consumação, todas as forças que são hostis a Deus, todas elas serão subjugadas, todas elas serão vencidas. O capítulo 8 de Romanos representa o clímax da argumentação paulina. Eu acho que eu sempre concordei com isso. No capítulo 8, Paulo chega ao clímax, ao máximo da argumentação da teologia de Paulo. Sobre o pecado como potência cósmica. Aqui Paulo articula a resposta divina à tirania do pecado. 2 pontos.
Porquanto o que era impossível à lei, ou seja, a lei não podia nos libertar do pecado, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Você fez uma condenação, é um ato jurídico. O verbo condenou, catecrinem, pertence ao vocabulário jurídico e sugere um julgamento legal contra o pecado como entidade, em contraste com visões que enfatizam apenas o perdão dos pecados individuais. Paulo apresenta a obra de Cristo como uma condenação judicial do próprio poder do pecado. Cristo condenou, se fosse um grande tribunal. Essa palavra, o verbo condenar aqui, o catecrinem, eles traz a ideia de um julgamento legal. Cristo olhou para o pecado e julgou ele e bateu o martelo que ele estava condenado. Ou seja, tirou a força do pecado. Se ele está condenado, ele não tem mais força sobre nós. Essa vitória sobre o pecado se insere numa perspectiva cósmica mais ampla, que inclui o quê? A libertação de toda a criação, vai incluir isso, né? Que a criação clama por libertação, e culmina na certeza de que nada poderá separar-nos do amor de Deus. 8, versículo 39. A lista de potenciais adversários em 8, 38 e 39, quais os adversários que se apresentam? A morte, né, que é uma força cósmica também, morte, vida também, anjos, principados, etc., reforça o contexto apocalíptico da batalha cósmica que Paulo está descrevendo. Todas essas forças hostis, todas elas, nenhuma delas tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma delas tem o poder de fazer com que Deus se distancie de nós. Implicações teológicas da leitura apocalíptica. Né? Tem implicações teológicas, vamos lá? São 51 minutos, mas desculpa, eu vou até o final com os slides, tá bom? Para ter uma aula completa, eu sei que é cansativo, mas isso aqui é bom vocês aprenderem o que está sendo discutido no mundo acadêmico hoje em dia sobre questões de Bíblia, tá bom? Soteriologia ampliada, ou seja, salvação, doutrina da salvação, soteriologia ampliada. A salvação não é apenas perdão de pecados individuais, mas a libertação dos poderes cósmicos hostis. Isso recupera a dimensão objetiva cósmica da obra de Cristo, frequentemente perdida em leituras individualistas. Quando você faz uma leitura muito individualista dos textos bíblicos, você perde essa dimensão cósmica, de que algo atingiu toda a realidade humana e a realidade cósmica, e agora Cristo veio e atingiu também da mesma forma, vencendo o pecado, subjugando ele e nos libertando do pecado. Olha aí que interessante. Nós temos uma hamartiologia profunda. O pecado não é meramente uma escolha moral deficiente, mas é uma realidade ontológica que distorce a criação. Ou seja, isso é importante para a gente, né? Essa leitura apocalíptica, essa leitura escatológica da questão do pecado é importante, porque você não tem o pecado agora como mero ato moral que deficiente, que alguma coisa está de errado em nós e você vai fazendo coisas erradas. Não é nesse sentido, mas como uma força hostil, uma força que invadiu a realidade humana e escravizou a gente, venceu a gente e escravizou. Mas uma realidade ontológica, ou seja, uma realidade que tem ser. O pecado é um ser, como se fosse um ser, que distorce a criação. Essa visão permite um diagnóstico mais profundo do mal humano e estrutural. Olha que interessante, porque você consegue visualizar uma dimensão maior da realidade humana. Não só de fazer um reducionismo e colocar em questões morais. Eclesiologia robusta, que é a eclesiologia doutrina da igreja. A igreja não é apenas uma associação de indivíduos salvos, mas é uma comunidade de resistência contra potências cósmicas. Isso ressignifica a missão eclesial como participação na vitória de Cristo. A igreja é alguém que participa na vitória do Cristo. A igreja é alguém que diz não para o pecado. A igreja, da mesma forma que Cristo venceu o pecado, a igreja é a comunidade que luta contra as potências cósmicas que se levantam contra o reino de Deus. A igreja é uma guerreira
é uma mulher que está uma mulher que tá em batalha, uma guerreira contra todas essas forças cósmicas. É importante a gente enxergar a igreja dessa forma. Reorientação da ética cristã. A compreensão do pecado como potência cósmica transforma a ética cristã. Em vez de ser primariamente uma questão de conformidade a regras morais, ou seja, em vez de reduzir tudo a regras morais, a ética se torna uma questão de lealdade cósmica. A qual potência servimos? Em vez de você falar, são questões morais, mas é uma questão de fidelidade cósmica. Qual poder você serve? O poder cósmico do pecado ou o poder poderoso, fortíssimo do Cristo? A ação sobrenatural do Cristo. Quem você está servindo? Por isso que Cristo mesmo falou: você não pode servir a dois senhores. Você há de agradar um e desagradar o outro. Que senhor que você anda servindo? É nesse sentido. A ética se torna uma questão de lealdade cósmica. A qual potência servimos? A exortação paulina em Romanos 12, versículo 15, ganha novas profundidades quando entendidas como instruções para viver como cidadão do reino de Deus, que em território ainda disputado. Nós estamos em um território ainda em disputa, mas nós já vivemos como cidadão do reino de Deus. Olha que importante. Renovação da pregação. Essa leitura apocalíptica oferece recursos para renovar a pregação cristã. Em vez de sermos focados exclusivamente em falhas morais e individuais, a proclamação do poder recuperar o anúncio da vitória cósmica de Cristo sobre os poderes que nos escravizam. Isso permite abordar o pecado sem cair no moralismo, que muitas igrejas fazem hoje em dia, oferecendo uma mensagem verdadeiramente libertadora. Quando você lê Romanos e pregar Romanos a partir de uma ideia libertadora, que nos libertou da força cósmica do pecado, isso é muito mais impactante para a igreja. Então essa ideia apocalíptica renova a nossa pregação. Deixa a nossa pregação mais robusta do que meramente moralismo, certo e errado, bem e mal, sabe? Coisa boa e coisa ruim. Tem gente que reduz tudo isso nesse sentido. A leitura de Gaventa nos convida a reconsiderar como a visão paulina do pecado pode informar a nossa compreensão dos males sistêmicos e estruturais que permeiam nossa sociedade. O racismo, a violência, a injustiça econômica, a degradação ambiental pode ser compreendidos não apenas como somas de decisões individuais, mas como manifestações do pecado como potência cósmica que distorce as estruturas da criação. Toda essa injustiça econômica, o racismo, a violência, a degradação ambiental é tudo fruto dessa entidade cósmica que é o pecado, que invadiu nossa realidade e deformou a nossa criação. Não só a destruição ambiental é fruto de escolhas individuais do ser humano. A gente começa a ver o racismo não é só uma questão moral que é, prejudica o outro por causa da cor da pele. Isso aí é fruto dessa força cósmica pecaminosa que reina na estrutura da raça. E que agora em Cristo é vencida. Quando Cristo vence, subjuga esse senhor que é o pecado, e vence ele, julga ele e condena ele na carne, como foi falado agora há pouco, faz com que, agora libertos em Cristo Jesus, sobre a tutela do Senhor e do Cristo, você consegue não mais ser racista, não mais ser injusto, amar tanto o pobre como o rico, ajudar tanto o pobre como o rico, e aí fazer com que Paulo mesmo disse: em Cristo não há escravo, não há livre, não há judeu, não há grego, todos somos um em Cristo Jesus. Você já não consegue mais fazer aquelas distinções de cor, de pele, de país, não consegue mais fazer mais isso, porque agora Cristo reina sobre você. A soma de decisões individuais como manifestação do pecado como potência cósmica que distorce as estruturas da criação. Aplicações pastorais e pedagógicas. Vamos lá, deixa eu beber a aguinha. Recuperação da linguagem do pecado. Desenvolver um vocabulário teológico que permita falar do pecado sem cair no moralismo individualista. Reconhecer o pecado como uma realidade objetiva, que afeta tanto indivíduos, ele afeta os indivíduos,
mas ele afeta também os sistemas sociais. Em segundo lugar, práticas litúrgicas transformadas. Revisitar os rituais de confissão e absolvição à luz da compreensão do pecado como poder cósmico. O batismo pode ser reinterpretado como uma participação na vitória de Cristo. Quando alguém é batizado, é um rito de iniciação, mas você é partícipe da vitória de Cristo sobre o pecado. Não apenas como lavagem de culpas individuais, ou como muitas igrejas pensam. O pecado lavou o batismo lavou os pecados, ou é só apenas um rito, sabe? Você não vai enxergar apenas como um rito, como participação da vitória de Cristo. Em terceiro lugar, pedagogia bíblica renovada. Ensinar Romanos a partir dessa perspectiva apocalíptica, ajudando os estudantes a perceber as dimensões cósmicas do pensamento paulino. Utilizar recursos visuais como a metáfora de pen and scan versus windscreen para ilustrar diferentes abordagens hermenêuticas de interpretação. Ou seja, essa ideia apocalíptica é uma forma pedagógica para ensinar a Bíblia. Aconselhamento pastoral enriquecido. Aplicar essa compreensão do pecado no aconselhamento pastoral, reconhecendo que muitas lutas humanas envolvem não apenas escolhas individuais, mas também forças que nos subjugam, das quais precisamos ser libertos. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós olhamos pessoas escravizadas pela bebida, a cachaça, escravizadas pelas drogas, você sabe que não é só uma escolha individual, ele está escravo do pecado. Eu sei disso porque eu tive em casa. Meu pai era escravo da bebida, escravo do alcoolismo. E um dos meus irmãos escravo das drogas. E você percebe que é uma escravidão, que ele tenta sair e não consegue, ele está escravo. Agora, quem pode libertar ele? Só o Cristo. E aí Cristo mesmo disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi Cristo que te libertou? Verdadeiramente você é livre. Essas aplicações práticas podem revitalizar o ensino teológico e a vida eclesial, oferecendo categorias mais robustas para a compreensão tanto do pecado quanto da salvação. Ao recuperar dimensões apocalípticas do pensamento paulino, podemos desenvolver uma teologia mais fiel ao texto bíblico e mais relevante para os desafios contemporâneos. Conclusão é a urgência da leitura apocalíptica. Vamos lá tentar concluir aqui. A interpretação proposta por Beverly Roberts Gaventa não é apenas um exercício acadêmico de exegese paulina. Não é só exegese, tá? Mas é uma recuperação vital das dimensões essenciais do evangelho cristão, que foram obscurecidos por leituras reducionistas, né? Ou seja, toda aquela a ideia cósmica foi reduzida por leituras bem reducionistas, apequenadas. Em um mundo em que minimiza a realidade do mal, reduz as questões psicológicas, sociológicas e a visão paulina do pecado como potência cósmica, oferece uma estrutura teológica que pode explicar a profundidade e a persistência do mal humano. Tem gente que quer reduzir o pecado às questões psicológicas, uma questão de psicologia, ou problemas da sociedade, questões sociológicas. E a visão paulina de cosmo pode dar uma resposta melhor e mostrar o porquê que o ser humano está escravizado, por que o ser humano é sujeito ao pecado e assim por diante. A igreja contemporânea, especialmente em contextos secularizados, frequentemente sucumbe à tentação de suavizar ou ignorar o conceito do pecado para parecer mais relevante ou acessível. Contudo, como observou Gustav Aulen, nenhuma forma de ensino cristão tem futuro se não puder falar convincentemente sobre o pecado. A leitura do apocalíptica de Romanos nos permite fazer precisamente isso, falar do pecado de forma teologicamente profunda, existencialmente significativa. A leitura de Gaventa exige encarar o mal como uma realidade objetiva e não apenas moral. O mal não é uma questão moral, mas é uma realidade objetiva que afeta a realidade da criação. A vitória de Cristo não é apenas perdão individual, mas é a libertação cósmica. O cosmo foi libertado. O universo inteiro que estava atingido pelo pecado agora foi livre em Cristo Jesus. Uma igreja que ignora essa batalha perde sua razão de ser, como diz a Gaventa. Se você ignorar essa batalha que está acontecendo, você perde a razão de ser, porque a igreja é uma dessas
é, feituras de Deus que batalha contra essas forças hostis que tentam invadir o reino de Deus. Ao recuperar a visão paulina do pecado como potência cósmica, redescobrimos também a grandiosidade da obra salvífica de Cristo. Não apenas o perdão de transgressões individuais, mas a derrota cósmica do próprio poder do pecado. Essa perspectiva apocalíptica restaura a dimensão cósmica da redenção, reposiciona a igreja como comunidade que testemunha e participa da vitória de Deus sobre todas as potências hostis à sua soberania. Recuperação, e agora para terminar, recuperação da relevância. Paradoxalmente, é justamente ao recuperar as dimensões apocalípticas do Evangelho que a igreja pode tornar-se mais relevante para o mundo que experimenta o mal como realidade avassaladora, não apenas como um erro moral. Então, quando você vê que não é só uma questão de erro moral, você consegue visualizar um ato relevante da própria igreja, né? Porque você está fazendo uma leitura em dimensões apocalípticas. E nós temos também uma renovação da esperança. A leitura apocalíptica de Romano nos oferece uma esperança mais robusta. Não apenas melhoramento moral gradual, mas participação na vitória cósmica de Cristo. Se ele me libertou, libertou você, libertou a igreja, nós somos partícipes dessa vitória de Cristo. Cristo não só venceu o pecado, ele faz nós participarmos dessa grande vitória. Porque agora nós somos livres em Cristo e nós somos agentes de proclamação de libertação. Porque quem está livre em Cristo está na comunidade dos salvos, mas anunciando para os que estão lá escravos que Cristo é o grande vencedor e que ele pode libertar das forças pecaminosas. Ele pode vencer o pecado e subjugar o pecado. Ele pode fazer isso. Então nós somos partícipes dessa grande vitória do Cristo. Nós somos promotores de esperança. Redescoberta da missão. A missão da igreja se revela como proclamação e participação da libertação cósmica iniciada por Cristo, que eu acabei de falar. É uma missão que abrange tanto a salvação individual, né, com certeza, quanto a transformação das estruturas sociais dominadas pelo pecado. Essas estruturas dominadas pelo pecado, a igreja é uma missionária que está proclamando a vitória de Cristo em todas as dimensões. Por isso que onde a igreja está, os bares se fecham, os bandidos entregam suas armas e se rendem ao Cristo, não é vendido droga. Se você está numa igreja que volta dela, uma comunidade que em volta dela tudo é permitido, tem droga, tem prostituição, e a igreja continua pregando, não acontece nada, tem alguma coisa errada. Aonde está a igreja de Cristo e há uma proclamação do Evangelho, proclamação da vitória do Cristo, a vitória cósmica do Cristo, as forças do mal começam a perder. Você começa a ver bandidos se convertendo, você começa a ver pessoas se voltando ao Evangelho, pessoas que estavam paradas se reencontrando com Jesus. Você começa a ver transformações na própria sociedade. Os corruptos sendo denunciados, né? Você começa a ver transformação. E é isso que a gente precisa retomar. Essa é a missão da igreja. Eu lembro que eu pastoreei uma igrejinha lá na favela. E eu lembro que, nunca mais vou esquecer, os cultos começaram a encher. E o falatório dentro da favela, entre os bandidos, era: tem um pastor novo aí, ele é um jovem pastor, ele tá pregando, rapaz, o camarada prega lá, vamos lá ver. E aí a igreja começou a lotar de bandido. Né? E onde eu pregava só tinha bandido, os caras tudo armado. E aí no final os bandidos vinham pedir oração e eu pregando. Só que eu não pregava, ó, você é bandido, vai continuar bandido. Eu pregava, ó, o evangelho tem poder de transformar você, tirar você da bandidagem, tirar você dos assaltos. E comecei a pregar pro povo. E muitos dos bandidos se converteram. E a favela foi transformada. Olha que interessante. Isso é muito importante. Essa é a missão da igreja. Precisamos retomar isso. Voltar a essa leitura apocalíptica do pensamento paulino. Ok? E terminamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado, né, dessa aula. Eu sei que ela foi mais pesada, eu sei que ela foi um pouco mais complexa, mas é importante você ter conhecimento dos estudos bíblicos da atualidade.
E mostrar pra você que teologia não é só isso que o povo apresenta aí na internet, no Instagram. Tem muito mais coisa bonita, muita mais coisa desenvolvida. Depois, ainda daqui a alguns dias, né, para não cansar vocês, eu vou trazer uma nova aula sobre o pensamento de Gaveta, na ideia de esperança cristã no pensamento de Paulo em Romanos. E aí você vai gostar bastante. Eu preparei essa aula que eu tô falando agora hoje. E aí daqui a alguns dias eu ministro para vocês. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado. De tempo em tempo eu vou trazer aulas sobre estudos bíblicos atualizados, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gostou do vídeo? Gostou dessa aula? Curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário positivo, deixe o joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. Seja membro do canal para ajudar o canal financeiramente, seja o meu aluno, tá bom? Então ajuda o canal a crescer, tá bom? E hashtag rumo a 50 mil manos, querendo Deus. Amém.